Agora eu vou falar para o Ciro, em um ambiente de insegurança econômica. Primeiramente, eu vou falar aqui, Ciro, fazer um comentário. Por que vários institutos de pesquisa não colocam o teu nome se você está em primeiro lugar, fora Lula e Bolsonaro? Depois tu vai comentar isso aí no final, tá? Ciro, em um ambiente de insegurança econômica, ainda mais depois das ações do governo Trump, como você vê o futuro do Brasil nesse cenário? Como podemos ser otimistas nesse ambiente e termos um projeto claro para o país? Bom, antes de responder, eu quero agradecer a honra, o privilégio, a alegria de atender o convite do Grupo Otimista, do seu líder, o publisher, né, Adriano Nogueira e Dona Carmen, que está ali. Muito obrigado pela hospitalidade. O privilégio aqui multiplica-se pela enésima potência, pelo privilégio de estar aqui com um dos grandes e queridos amigos que eu tenho na vida, e um grande empreendedor cearense e brasileiro, que é o meu amigo Zé Carlos Ponte. Estendo ao André, que está aqui também, o seu sucessor, um dos seus sucessores, já revelando o brilho da família, e ao meu professor, meu mestre, Dr. Mauro Benevides Filho, que me poupou de não ser tão pessimista, né, porque ele já me deu alguns números que eu preciso dar em todo canto, eu tenho procurado chamar a atenção. Veja, Adriano, o Brasil tem sido tangido da mão para a boca, como a gente fala no Ceará. O Brasil tem sido tangido na base da superficialidade, do improviso, do palpite, da tentativa-erro, e muitas vezes guiado por ideologias que a gente copia de fora e adapta aqui com casca e tudo, quase sempre na esteira de graves crises, como essa que o Mauro Filho está anunciando que vai acontecer. 1 ano, 2, 3, não passa de 3 anos, aí liquidez da dívida pública brasileira e suas sequelas na inflação, e, enfim, aí vem uma crise, e aí você então adota um modelo qualquer, um palpite qualquer e tal, como é o atual modelo do Brasil. Quando a gente olha com amor o nosso país, como eu procuro fazer diariamente e com inteligência, você vê determinadas coisas que são muito fortes, assim, independentemente da ideologia que você daqui a pouco vai ter que revelar e dos valores que você cultiva. Vamos lá, um dado concreto. O Brasil, entre 1930 e 1979, 80, é apenas meio século na história de uma nação, isso é nada. O Brasil foi, até hoje, o país que mais cresceu na história do capitalismo mundial. Nosso exemplo de explosão de crescimento, de industrialização, entre os anos 40, 50, 60, até o fim dos anos 70, começo do ano 80, que é quando, enfim, o modelo papoca explode, o Brasil é um país que cresce a uma média de 7,5% a 8% ao ano. Houve anos no Brasil em que nós crescemos 15%. E éramos nada, uma fazenda do agronegócio, da monocultura da cana-de-açúcar lá para cima, do café aqui para baixo, né? E uma sociedade rural, ignorante, iletrada, nosso povo não tinha oportunidade de estudar, quando a Revolução de 30 foi feita e se implantou uma concepção. Essa concepção foi o chamado Nacional Desenvolvimentismo, não cabe aqui que eu faça uma digressão sobre isso, mas é a esta concepção estratégica que o Brasil deve essa modelagem. Não foi ao palpite, ao talento, enfim, olha, o Romário entrou no campo, agora vai. Não, é tudo mentira, esse populismo bobo que está aí em Lula, Bolsonaro, tudo mentira. São ideias, organização, institucionalidades, lógica. Eu vou apertar tal botão, o efeito vai ser tal aqui, eu vou administrar esta crise, essa oportunidade, eu quero ir para acolá. Pois bem, em 1979, especificamente, o modelo morreu porque dependia de algumas pernas que a realidade foi cuidando de matar. Uma foi agudamente. Os norte-americanos, de novo, como estão fazendo hoje, para atender o seu próprio interesse, subiram a taxa de juros mundial, que é ditada por eles, de 3% ao ano para 29% ao ano. Paul Volcker era o presidente do Banco Central, do Fed americano, para debelar um processo inflacionário ali e tal, mas, na verdade, era uma crise de financiamento dos Estados Unidos e tal. E o modelo era um modelo que, lá como hoje,
dependia muito de fluxos internacionais de capital, naquela data, dívida. Então, a dívida era muito barata, então nós crescemos a infraestrutura, Telebrás, Petrobras, Eletrobras, as Estradabras, e tudo que o Brasil fez de modernidade, foi feito sem resolver a equação de poupança nacional. Nós tomamos dinheiro emprestado barato. Quando esse dinheiro ficou muito caro, todos os contratos passados tinham cláusula de juros flutuante, o Brasil quebrou. E com ele, todos os países que tinham essa dependência. Outro fator que vale a pena a gente ponderar hoje é que o Brasil, para fazer nascer uma indústria, fechou uma redoma protecionista. Claro, na época, eu disse, como é que eu vou fazer nascer uma indústria automobilística no Brasil e essa indústria, mal nascendo, já tem que competir com um carro alemão já muito mais barato, mais produtivo, mais sofisticado, mais moderno e tal. Então, fecharam aqui provisoriamente para fazer a indústria nascer. Ora, provisoriamente virou privilégio e explodiu a concorrência tecnológica no mundo, a produtividade dos fatores de produção tecnológica explodiram. Isso é um fenômeno contemporâneo dramaticamente grave, e a gente aqui, fechado, não viu. Então, essas duas, tem outros fatores, mas esses dois fatos derrubaram. Nós tínhamos uma ditadura. A crítica à ditadura que nós fazíamos era uma crítica, digamos assim, bem intencionada, mas meio desonesta, simplória. Por quê? Porque nós criticávamos com muita razão, não é? A falta de democracia, a truculência, a tortura, a falta de eleições, etc., 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 mas desconsiderávamos os aspectos estratégicos do colapso econômico, que nos permitiu ganhar a virtude democrática de volta, ali nos anos 85 e tal, com a Constituinte de 88, mas nós mentimos para a população, alguns de propósito, outros nem sequer sabendo. Os campeões dessa mentira são Lula e Fernando Henrique. Então é o seguinte, eu vou esculhambar a ditadura, e quando a ditadura disser, não, o problema econômico da inflação é o problema do juro americano, eu dizia aqui, isso, mentira, o problema é a ditadura, me devolva a democracia, me dê eleição direta, anistia, e está tudo resolvido. Resultado, nós ganhamos todas. Ganhamos anistia, ganhamos eleição direta, ganhamos constituinte, etc., etc., só que havia, de fato, um defunto na sala, que era o velho modelo econômico. E dali para cá, introduziu-se a mitologia neoliberal, felizmente o Trump está acabando de enterrar, não é? Não que seja uma coisa fecunda e construtiva, é absolutamente explosivo o que ele está fazendo, para um país como o nosso. Eu quero comentar na sequência. Mas nós não fomos capazes, seja pela mentira, seja pela adesão, vamos dizer, cega, pouco reflexiva à mistificação neoliberal, nós estamos aí com o defunto até hoje sem enterrar. Consequência prática. Em 1985, quando nós restauramos a democracia no Brasil, isso é chocante. A China tinha um PIB per capita de $200 e o Brasil tinha um PIB per capita de $2.300. Hoje, a China tem um PIB per capita de $14.000 e o Brasil de $11.000. Tá certo? Vocês estão achando pouco o exemplo? Saiu de 200 para 14 mil. O Brasil saiu de 2.200 para 11. Só que a Coreia do Sul, que é uma modelagem capitalista, ocidentalizada e tal, a Coreia do Sul, em 1985, tinha um PIB per capita de $1.200. Hoje, a Coreia do Sul tem um PIB per capita de $38.000. Os dois exemplos, com institucionalidades absolutamente diversas, replicaram rigorosamente a mesma modelagem, que é projetos nacionais de desenvolvimento, um comprometimento do Estado Nacional numa parceria com o mundo empresarial. A China só explode de progresso quando funda uma burguesia privada. A Coreia do Sul só é o progresso que é porque o Estado coreano do Sul se associa com a iniciativa privada para fazer a disruptura tecnológica, o processo que já vai lá na educação até a ciência e tecnologia, as aplicações modernas e tal. Esse é o problema do Brasil. Agora as coisas vão se agravando muito. Por quê? Quando o Trump faz esse conjunto de coisas, ele está invertendo uma lógica. A explicação, eu não li na imprensa brasileira até hoje. Tamanha intoxicação ideológica. Os americanos têm o que os sábios de lá, com quem eu tenho a honra e o privilégio de conviver nas universidades, nas experiências lá, o Maurinho vem de Vanderbilt e tal, e eu fui só visiting scholar lá em Harvard, né? Quem era o outro que era MIT ontem, o Pedro Fiuza, enfim,
Há muitos anos estão falando da insustentabilidade dos déficits gêmeos dos americanos. O que é isso? Os americanos têm um déficit comercial trilionário, e esse trilhão aqui é de dólar, um déficit comercial, e tem um déficit fiscal entre o que arrecada e o que gasta, também de outra pancada trilionária. Como é que eles financiam esse desequilíbrio estrutural? Emitindo um papel pintado de verde, ao qual o mundo inteiro dá crédito de que é termo de referência ou valor de troca. E acha-se lá que isso vai acabar mais cedo ou mais tarde. E que essa é a grande vulnerabilidade hoje. Então, o que o Trump está fazendo é atacando de forma truculenta, pouco reflexiva, descuidado, com alto preconceito e despreparo grave e tal. De novo, a ignorância parece que está ganhando eleição no mundo inteiro, e o Trump é um ignorantão e tal, mas o rumo é esse. Agora, o que é que ele faz? Estou terminando. O que ele quer fazer com isso? Ele quer forçar a indústria que eles mandaram para fora, arbitrando condições de competitividade em salário, em custo de encargos financeiros, encargos ambientais, etc., trazer de volta para o território americano. Isto não é trivial, porque a indústria do mundo hoje é a China. As bolsas do Oriente, de ontem para hoje, que lá é um dia na frente da gente, as bolsas de lá deu circuit break em Tóquio, caiu 10%, em Hong Kong caiu 13%. Por quê? Porque esse é um tiro na estratégia de desenvolvimento da China, que expandiu sua indústria olhando o mercado americano. Se esse mercado é fechado, o que vai acontecer com o Brasil para concluir essa etapa da nossa conversa? O excedente de produção do Oriente, restrita seu acesso franco ao mercado americano, vai tensionar outros mercados, e o Brasil é um dos maiores mercados aqui. Ou a gente abre o olho para isso e fica o presidente da República no Brasil dizendo que vai retaliar os americanos que fizeram uma tarifa de 10%. Não tem ninguém nem sequer estudando, é tudo papo furado para fazer blag de TV e tentar reverter em popularidade. Portanto, eu tenho uma preocupação muito grande, mas é também uma oportunidade de ouro. O Brasil segue sendo a maior diversidade de matérias-primas do planeta. Petróleo, pelos próximos 30 anos, ainda é um valor estratégico e sensível a despeito da sabotagem que a Marina Silva e sua banda de malucos produz aí com o negócio da margem equatorial. O Brasil tem minerais sensíveis que estão sendo vendidos subfaturados no estrangeiro, porque o país não toma conta disso, tipo nióbio, etc., etc. Terras raras, que é hoje a grande espoliação que os americanos querem fazer na Ucrânia, tudo tem no Brasil com fartura. Nós temos a maior fronteira agrícola por explorar do planeta. É muito raro, para não dizer raro, só tem 2 no mundo, países que colhem na mesma data culturas tropicais e culturas temperadas, os Estados Unidos e o Brasil. Quer dizer, o problema lá é que eles têm gestão, compreensão, e aqui a gente faz o elogio da ignorância. Agora, por que não bota o meu nome na pesquisa? Porque a Gisele está ligando e dizendo, não bote o nome dele no negócio de pesquisa. Não quero saber disso. Zé Carlos, o Grupo Marquise está em franca expansão e aumentando até os segmentos, né, de atuação. Quais são os seus novos projetos, né? E como você enxerga o empresário aumentar os negócios, fazer crescer sua empresa com esses juros tão altos, com o mercado como está? Olha, o problema do juro eu vou deixar para o final. Eu acho que esse juro alto é um desestímulo e impossibilidade. Só contando um fato real, o governo do estado do Ceará lançou licitação para vender o Autódromo Vigílio Távora. Nós fizemos um projeto comandado pelo meu filho, o André. Fizemos um projeto lá para fazer um bairro planejado, justamente naquela região ali, Eusébio Aquiraz, que é onde a cidade está desenvolvendo. Íamos entrar na licitação, estávamos com tudo preparado, aí estourou o juro, que a gente já tinha expectativa de aumentar, mas não... Aumentou o juro, depois aumentou de novo e com viés de alta ainda. Então, eu digo, rapaz, não vou botar meu dinheiro na compra disso, com um retorno que vai demorar 5 anos aí, deixa o dinheiro no banco. Resultado, não entrou ninguém na licitação,
Eles retiraram a licitação, estão dizendo que vão lançar novamente, não sei quando, mas não dá, é um desestímulo ao empresário. E outra coisa, não é só um desestímulo. Quem for pegar dinheiro, essa taxa aí de Selic mais 7%, 8%, empresa que tem a condição de pegar um dinheiro barato, não vai conseguir viabilizar o empreendimento. Então, não dá. Nós, particularmente, temos uma segurada aí nos investimentos. Vamos continuar, obviamente, contribuindo aí com o Brasil no segmento de infraestrutura, porque são licitações públicas, onde o dinheiro que você coloca é só aquele dinheiro inicial para gerar, depois você recebe da população. Então, é isso que nós estamos vendo. Vamos focar o setor público, obras públicas, e com medo danado da inadimplência, né? Com o pé atrás por causa da inadimplência. Mas nós estamos aqui em São Paulo, no setor de infraestrutura, nós estamos executando aí no governo do Tarcísio duas barragens na região de Campinas, uma barragem que é Duas Pontes, o nome da barragem, a outra barragem Pedreira, são barragens que vai resolver definitivamente todo o problema de água de Campinas até o ano de 2030 e poucos. Estamos aqui fazendo saneamento em Praia Grande, para quem não sabe, fica ali, vizinha São Vicente, perto de Santos, e vamos continuar. Estamos fazendo atualmente também em Belém, estamos fazendo o BRT de Belém, estamos fazendo o BRT de Brasília, capital do Estado, nós estamos executando, está em plena execução, com tecnologias modernas, com coisas que eles mesmos estão ficando impressionados e muito satisfeitos com o serviço. E vamos aí, focar aí no público e o setor de incorporação, que nós estamos aqui em São Paulo também, estamos dando uma freada, focando mais no programa Minha Casa Minha Vida, porque o custo financeiro influi muito pouco, porque a diferença no Minha Casa Minha Vida é que quando você vende, mesmo durante a construção, mesmo que esteja iniciando, você já repassa todos os custos financeiros para a Caixa Econômica e para o mutuário. O mutuário já começa a pagar as prestações, mesmo durante a construção. Então, agora, negócio, para você botar dinheiro seu, eu não vejo, só cocaína. Ou a Beth. Eu estava esperando a resposta mais otimista, mas... Não, mas... Estamos aqui em todo canto. Não, o final. O negócio é o seguinte, vamos crescer, vamos ajudar o nosso país trabalhando com recursos de terceiro, com custo zero. É bom que todo mundo domine. Se o juro é maior... É bom que todo mundo, a gente precisa popularizar isso. Se o juro que o governo paga por um papel é maior do que o lucro médio dos negócios, a economia daqui do planeta Marte para. Por quê? Porque quem tem dinheiro vai fazer um trade-off, vai fazer um cálculo. Eu boto no juro na renda fixa e ganho mais do que eu botar no empreendimento de risco e tal. Eu aplico no Itaú, com risco zero, ou vou botar num negócio correndo risco. E o inverso, que é a realidade brasileira. Nós temos um baixíssimo nível de formação bruta de capital. O brasileiro é 16%, um dos mais baixos do mundo capitalista. Então, você pega o seguinte, eu tenho uma ideia, quero empreender, como é que eu vou tomar dinheiro emprestado com esse juro para botar num negócio cujo lucro é menor do que o juro que eu tenho que pagar? Vocês não têm... Mauro Filho, aqui, escutar mais uma vez você falar, era para ter feito essa pergunta primeiro, mas se tiver no final alguma coisa positiva, viu? Não tem problema não. A agenda de um país passa naturalmente por um sistema econômico saudável. Como podemos ver um futuro próximo, o desenvolvimento de uma agenda que deixe o Brasil com uma boa saúde financeira? Quais as etapas precisam ser realizadas? Bom, primeiro precisa mudar a concepção, né, macroeconômica e a força que o mercado financeiro tem. O Brasil é o único lugar do mundo onde crescer é problema. Vai crescer, aumenta a taxa de juros. É a primeira manifestação que você vê na imprensa brasileira. Não, o Brasil vai crescer, isso vai aumentar a inflação, então eu tenho que aumentar a taxa de juros. Ou seja, ninguém pensa que eu tenho que incentivar o processo de produção. Lá em introdução à economia, quando você aumenta a demanda, se você aumentar a oferta, não tem inflação, não. É assim, uma coisa tão básica. Mas aqui no Brasil não há um raciocínio
para você fazer um vislumbre maior do que os economistas chamam de aumentar o PIB potencial, ou seja, o tanto que o país poderá crescer, poderá produzir, digo melhor, no decorrer do tempo, mas há uma mentalidade aqui que o que vale no Brasil é a taxa de juros. Então, essa modelagem, ela precisa ser desconstituída. O Brasil tem que dar uma atençãozinha à atividade empresarial, que ele tenha condições de aumentar o seu processo de produção, porque crescer nunca pode ser problema. Esse é o primeiro ponto que tem que ser alterado. Segundo, a capacidade de investimento do Brasil hoje, como o Ciro falou, que é mais ou menos 16,5%. Agora, o Brasil tem uma vantagem ainda, porque quando você decompõe o PIB ali pelo lado da demanda, a maior parte que expande o PIB é o consumo. É o consumo das famílias, não é necessariamente o investimento. Obviamente que, se eu não tenho investimento para fazer fácil o aumento do consumo, dá confusão. Tanto é que há uma grande crítica aqui agora, que o novo programa do governo de fazer crédito consignado ao setor privado, trabalhadores do setor privado, colocando como garantia até 10% do FGTS. Até aí já vai uma discussão, mas o pior é o seguinte, é que enquanto o crédito consignado no servidor público, ele tem um comitê gestor que define, né, o limite de taxa de juros. Se você vai para o consignado do aposentado, do pensionista, também tem um comitê que negocia com o sistema financeiro e define, né, o limite de taxa de juros. Para essa operação de crédito, especificamente, não tem limite. Eu digo, mas, rapaz, que esses bancos são... Zé Carlos, rapaz, eu sei que você é muito forte, mas os bancos são muito fortes. Isso é uma degeneração de raciocínio aqui dentro do país, ou seja, como é que eles conseguem, né, convencer o Ministério da Fazenda que querem fazer um projeto de ampliação de consumo, mas, ao mesmo tempo, liberam, né, que essa taxa de juros possa ser tão grande. O argumento, né, para fazer o outro lado é o seguinte, não, mas esse pessoal, nós temos 69 milhões de brasileiros que estão aí endividados, que estão pagando aí no Magazine, não vou nem falar o nome que está aqui, ele, né, determinada empresa que vende eletrodomésticos, assim, assado, pagando 7% no carnê, 8% ao mês. E o outro está pagando, se for tomar crédito em banco, ou se for tomar cheque especial, está lascado. Se for dinheiro de cartão de crédito, eu não vou nem falar. Então, o argumento, então, dessa operação de crédito, que ele, pelo menos, se hoje a taxa média estipulada que estão falando, eu não conheço, que é da ordem de 3,5%, hoje o do servidor público é 1,8%, e lá no INSS é 1,85%. Tá? 1,85%. Então, mesmo que seja 3%, o argumento é que ele vai sair de um crédito de 10%, de um cheque especial, de 12% do cartão de crédito, ou de 6% de carnê dessas empresas, para 3,5%. Então, esse é o argumento de que a pessoa vai ficar menos endividada, quem sabe pode até diminuir a inadimplência, né, desse tomador. Eu só espero que esse 3,5% não seja só o começo, daqui a pouco esteja em 6%. Em 7 e 8 e volta, portanto, o nível de endividamento. Isso é muito... Pois é, mas eu acho que ele pode... Mas aí, Ciro, eu acho que ele está... Se ele não está podendo pagar a prestação com 9%, será que ele não vai poder pagar a prestação com 3%? Eu não sei. Essa é uma análise, pois é, uma análise que... Porque o desenrola não adiantou nada, né? Não adiantou nada. Aliás... Pai, vocês ficam me falando, provocando. Hoje, o banco não quer fazer a operação de crédito sem garantia. Faz o desenrola. Tem que ter o fundo do governo federal. Tudo que ele vai fazer, vai fazer lá o Pronamp. Você, minha amiga empresa de pequeno porte. Toda atividade empresarial tem risco. E tem risco. O banco não quer ter risco, não. Vai financiar o Pronamp. Não, só faço se tiver fundo de garantia. Vai emprestar para as aéreas brasileiras. Só vai emprestar se tiver fundo de garantia. Ou seja, atividade empresarial para o sistema financeiro... Uma parte, excelência. Hein? Pois não. O Lula entregou 113 bilhões de reais para meia dúzia de empresários de educação privada superior. 113 bilhões. Já tem mais de 60% inadimplentes isso aí e acabou-se. É desse jeito. Tome lá, dinheiro público, e vamos lá. Enquanto isso, o Brasil agora é sede dos maiores conglomerados de educação privada do mundo. Não é na Alemanha, não é na França, nem nos Estados Unidos. É o
nosso Brasilzinho aqui. Então, e a grande discussão no momento agora, também na tentativa de, já concluindo aí para onde é que a gente vai, como é que faz crescer e tudo mais, o que o governo está tentando agora é essa história de isentar o imposto de renda até R$5.000, diminuir o imposto de renda até R$7.000, né, que são 2 passos, 2 escalas que estão lá colocadas no projeto de lei que está lá conosco, na Câmara dos Deputados. E a compensação, né, porque a lei de responsabilidade fiscal exige toda diminuição de receita, você tem que ter uma compensação financeira, acho que é o artigo 14 da LRF, e lá está previsto que você vai ter que somar, né, para remunerações acima de R$600.000, que possa ter um adicional de até 10%, mas é escalonado, né, Ciro? É 2,5%, é 5%, 7,5%, até chegar no 1.200.000. Aí daí para frente seria 10%, onde você vai somar não só o seu salário, mas várias outras remunerações que você tenha, mas o principal disso é o dividendo, né? Porque o LCI não vai entrar, a LCA não vai entrar, poupança não vai entrar. Então, tem alguns rendimentos que eles não entram. Fringe benefits, não vai. Então, tem várias somatórias, mas o grosso, né, que vai compor essa recomposição de receita é você chegar nos dividendos, que para os tributaristas dizem que é bitributação, que não é, porque é o seguinte, se a empresa apurou seu lucro, pagou um imposto de renda, sobrou, vamos dizer, R$1.000, se ele não distribuir para os seus acionistas, ele ficar com esse dinheiro e for reinvestir, paga zero, não paga mais nada. Agora, se ele for distribuir para o seu acionista, a pessoa física que vai receber, vai pagar imposto de renda, como no mundo inteiro. Né? O Ciro gosta muito de dizer que o Brasil e a Estônia... Pagava, lá você cobrava. Depois disso, eu que gosto de cobrar imposto, né? Mas, enfim, então, essa é a discussão que a gente vai passar, vai ultrapassar agora no Congresso Nacional para ver se essa isenção até 5% e a diminuição até 7%, como eu disse, 2 escalas, poderá ver se tentar dar esse impulso para compensar essa... Taxa de juros subiu, PIB vai cair, então, para compensar essa diminuição, tentar dar um estímulo lá para poder as pessoas terem mais recursos, sobretudo a população menos favorecida, que, em tese, é a população que teria, vamos dizer assim, um olhar melhor para o presidente Lula, né, nesse momento que está com problemas de reconhecimento, o processo inflacionário ainda muito grave, no meu modo de entender, só que o Banco Central não entende que taxa de juros ele não mexe em energia, ele não mexe em vários segmentos, são preços administrados, que a taxa de juros ele não influencia diretamente, né? E isso está só prejudicando o Brasil nesse entendimento. Então, esse é o Brasil, mas eu acho ainda que no momento... E outra coisa, o Banco Central está dizendo que não vai aumentar mais 1%, mas vai aumentar 0,75%. Como o Zé Carlos falou, a perspectiva ainda é de aumento, mesmo que não seja 1%, mas a perspectiva ainda é de aumentar, ou seja, o que é que vai acontecer com a atividade empresarial? Por mais esforço, né, que o governo faça na área fiscal, por isso que eu tenho dito que o maior problema fiscal brasileiro é a política monetária. E, né, essa aqui é a questão, mas eu ainda espero que haja uma chacoalhada aí no Ministério da Fazenda, que isso seja remodelado e o Brasil realmente possa crescer com muito mais velocidade. Aliás, o sistema financeiro sempre errou, né? Foi 0,8% em 23, deu 3,4%. Disseram que era 1,3% o crescimento do PIB em 24, deu 3,2%. Então, nem o mercado financeiro, nem a modelagem do mercado financeiro está conseguindo identificar os problemas, porque tudo tem que ser para ele, tudo tem que ser pior para poder justificar a taxa de juros mais elevada. Vou fazer aqui a última pergunta para o Ciro, mas antes eu queria agradecer a toda a equipe do Grupo Otimista, que está transmitindo desde 9 horas da manhã, quase 12 horas de evento, né? Agradeço que está sendo transmitido pela TV Otimista, pelas nossas redes sociais, pelo YouTube. E, Ciro, agradecer também a todo o pessoal da FAAP, que está aqui até tarde, né? Já está aguentando a gente há algum bom tempo já. E obrigado pelo apoio. Ciro, muita gente diz que você tem uma bola de cristal por acertar diversas previsões sobre o nosso país. Então, muita gente tem pedido uma previsão.
como acha que vai terminar esse ano a economia do Brasil e qual a perspectiva para 2026? Não tem bola de cristal, não. Eu tenho um grande mestre, que é o Mauro Filho, não me canso de fazer esse registro. E, assim, eu procuro estudar as coisas sem preconceito. Eu nem torço para dar merda, desculpa a expressão, e nem acredito em Papai Noel. Eu não faço isso. Eu fico examinando as coisas e torcendo para as coisas acontecerem. Aí, irmão, eu vou repetir, se a taxa de juros é mais alta do que a rentabilidade média do negócio, a economia para. Então, a economia brasileira hoje está em processo de frenagem pesada. Tá certo? Ainda tem dificuldades, assim, o Galípolo, eu não entendi, eu não falei no microfone, eu não estou entendendo, a gente precisa estudar melhor os problemas de transmissão da taxa de juros. Sabe o que é transmissão? É o seguinte, é porque na teoria de Chicago, que eles leem com casca e tudo e não aprendem nada com a vida brasileira, além da má-fé, do suborno, que são reais na vida brasileira, esse caso do Banco Master aí, vocês precisam acompanhar, isso é uma esculhambação. Você sabe que o Lewandowski, o ministro da Justiça, era do Conselho do Banco Master. O Nelson Jobim, do Supremo Tribunal Federal, é do Conselho do BTG. Que é isso? Isso não está direito isso, está errado. Aí chega no 28 de dezembro, num dia o Lula passa um cheque de 93 bilhões de reais de precatório que tinham sido comprado por esses bancos com 50% a 60% de deságio. O Lula paga pelo valor de face. Então, essas coisas eu estou vendo acontecer, eu não tenho um rabo de parte Sim, que claro. só era devido em 2027. Isso, para o futuro. E vocês sabem o que é precatório? É o seguinte, é uma sentença que o juiz diz assim, tem que pagar R$1.000 para o doutor Zé Carlos, que tinha um terreno, nós passamos por cima, não indenizamos, o Zé Carlos está lá com o precatório dele de R$1.000 e não sei quando é que eu vou receber do governo. Aí vem um banco e diz assim, doutor Zé Carlos, quer 500 no milzão teu aí? O Zé Carlos não sabe quando é que vai receber, vende o R$1.000 dele para o banco por 500. Aí o cara, no dia seguinte, pega o papel que comprou por 500, vai lá e o Lula manda dar 1.000 na cara do freguês. Isso tudo está acontecendo no Brasil, percebe? Tudo está acontecendo. A primeira grande esquizofrenia, para explicar, não é bola de cristal, é o seguinte, nós estamos atirando com um canhão num bando de gafanhoto, ou de colibris para São Paulo, de beija-flor lá para nós no Ceará. Um canhão gigante, o que é? 15% de taxa de juro. Qual é a intenção disso? Aí vem o Chicago. A intenção disso é a seguinte, eu termino já. Diz a lenda, que não conhece o Brasil, que a inflação é uma febre que dá quando se desencontra a capacidade das pessoas consumirem com a capacidade do sistema produtivo oferecer as coisas. Então, se você tem 10 carros e 20 pessoas querendo comprar, o que é que acontece? Há uma espécie de leilão e o preço do carro sobe e aqueles 10 que botaram mais preço, leva. Então, teoricamente, eu estou sendo muito simplório aqui, porque o argumento é o seguinte. Então, e como é que a pessoa pode comprar? Bom, a pessoa pode comprar a renda que tem no bolso, mais o crédito que tem na praça, não é? Então, eu posso comprar o que eu tiver de dinheiro, mais o crédito que eu tiver na praça. Se o cara me vender fiado, eu posso comprar mais do que eu ganho e tal. Muito bem. O nome desse pedaço aí é demanda agregada. Diz o Manual de Chicago que se eu encarecer o crédito, ou seja, se eu aumentar a taxa de juro, eu, cidadão ajuizado, não faço mais o crédito. Eu saio do crédito. Portanto, a demanda agregada encolhe e eu, então, tenho um efeito desinflacionário, né, de equilíbrio de demanda e oferta. Isto é no Manual de Chicago, e até funciona mais ou menos, que é que eles chamam de transmissão. Só que no Brasil você tem algumas atipias que Chicago não sabe o que é. A primeira, para pegar logo nos preços livres, é a Casa Bahia, é a Ricardo Eletro, é a Marisa, é o Magazine Luiza, que são bancos, eles não são Magazine. Quando a Casa Bahia vende um micro-ondas por 3 vezes o preço em 30 meses, ele sabe de uma coisa, é que o cidadão quer ter um micro-ondas e não tem dinheiro para isso. Mas se eu der para ele o fluxo da prestação, ele compra, paga 3 e leva 1, meio que sabendo. Portanto, ele não está muito incomodado com o juro. Por quê? Porque no Brasil, ele ou paga o juro que o crediário faz, ou não terá o bem que a propaganda determina que ele faça. Necessidades básicas deles? Hein? Necessidade básica do fogão, geladeira, fogão, micro-ondas e tal. Esta é a primeira parte, isso os preços livres. Mas no Brasil tem mais atipias que Chicago não tem notícia.
Então, tem um negócio que chama preço administrado pelo governo. Outro dia eu tive um bate-boca com um jornalista chamado Eduardo Oineg, aqui na televisão Bandeirantes e tal, e eu dizia assim, meu irmão, o preço do petróleo, da gasolina, do querosene, de aviação, é um preço administrado pelo governo. Ele disse, não. Desculpa, isso é um preço administrado pelo governo, isso não tem nada a ver de entrechoque de oferta e procura, zero. Isso aí o Conselho de Administração se reúne, o Lula está disfarçando, mas rigorosamente é a mesma coisa, calcula o trade-off de um petróleo que a gente produz a $8 o barril aqui, como se fosse vender em Roterdã a 80, e cobra do brasileiro, porque a Petrobras, na prática, é um monopólio. E, no fim, vai para onde isso? Um superlucro. E esse superlucro vai para onde? A Petrobras não está entre as 100 maiores empresas do planeta. E é a quarta maior pagadora de dividendo do mundo. Pagou 100 bilhões de reais de dividendo. Vai para o bolso dos acionistas minoritários e que, por esse valor, não paga imposto de renda. Eu não tenho nada contra o acionista minoritário. Nada. O problema é a gestão da Petrobras e o efeito do preço na taxa de inflação do Brasil. Aí depois vem o seguinte, a ANEEL, a Eletrobras, faz uma portaria, um decreto, a energia do Ceará vai crescer 18%, vai subir 18%. Qual é o efeito da taxa de juros do seu Galípolo, do seu Lula, sobre a tarifa de energia elétrica, que é administrado pelo governo? Pouco importa se é muita demanda, é pouca demanda, não interessa. Eu sento o pé, dou um decreto e faço. Então, o Brasil tem preços administrados, e depois você tem preços sazonais e commodities sensíveis a Chicago, que é onde funciona a Bolsa de Futuro de Commodities. Então, repare, o ovo, eu quero saber quem foi o gatuno que roubou o ovo. Eu digo, meu Deus do céu, não cansou de passar vergonha e de me fazer passar vergonha. Então, o gatuno que passou o ovo é o seguinte, liga para Nova York, na internet, hoje você pode entrar na internet e procura no Google um supermercado em Nova York ou em Chicago e olha o preço do ovo. Qual é o efeito da taxa de juros do Brasil sobre um preço que explodiu no mundo, como explodiu o café, por sazonalidade, por não sei o que e tal. Depois você tem agora, no começo do ano, você tem mensalidade escolar, livro e não sei o que e tal, todo ano. Depois você tem um problema de uma seca no preço do tomate. Então, o Alckmin falou uma coisa que ouviu no galo cantar e não sabe aonde. Ele propôs, vamos tirar da inflação, ele errou, foi aí, vamos tirar da inflação os preços da energia e os preços da comida e tal. Ora, ele ouviu o galo cantar e não sabe aonde, é comprometido com o modelo dos patrões deles, que são os bancos, como do Bolsonaro é rigorosamente a mesma coisa, e ele está mencionando um negócio que no regime de metas de inflação, teoricamente, por isso que não é coisa, é leitura, sabe, você vai estudar as coisas e tal. Então, repare, não é bola de cristal. No regime de meta de inflação, você, por causa disso, você constrói um conceito de core inflation, que deixa ali só os preços de fato livres, que é sobre os quais, teoricamente, a taxa de juros vai ter efeito, não for o efeito Casa Bahia. Aqui não, ele roda o mecanismo do Banco Central, lá com os alunos dele,